Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar com os irmãos uma palavra que se encontra em Mateus 14, no versículo 28 adiante. Palavra que tem como título Jesus anda por sobre o mar, que vai nos dizer assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O que podemos aprender com esta mensagem? O que podemos aprender com essa escritura? Pedro foi ter encontro com Jesus. Ele saiu de sua comodidade. Do mesmo jeito tem que ser eu e você. Sairmos do nosso comodidade, do nosso ser comum. Sairmos do nosso local de conforto para termos um encontro com Cristo. Sair da mesmice para ter um encontro com Ele. Mas sabe qual que foi o problema de Pedro neste ponto aqui? Que ele reparou no mar. Ele reparou na tempestade que o cercava. Sabe por que isso foi tão problemático? Porque ele esqueceu qual que era o foco dele. Ele esqueceu que o foco dele era Cristo. Ele reparou no que estava ao seu redor e começou a se afundar. Mas ele pediu para que Cristo o salvasse. E prontamente Cristo estendeu a mão para ele e o salvou, pegando-o pela mão e caminhando de volta com ele para o barco. Irmão, preste bem atenção. Eu e você, se prestarmos atenção no que está ao nosso redor, se prestarmos atenção no mundo ao nosso redor, nas lutas, nas batalhas, nas perseguições, ou até mesmo nos pratos, nós afundamos na perdição. Nós nos afundamos na concupiscência da carne. Nos afundamos no pecado, no erro. Pois é, se você olhar para um lado ou para outro, tirar o seu foco de Cristo, você se afunda. Sabe por quê? Porque Ele tem que ser o seu único foco, porque Ele é o único caminho. Mas na Bíblia não tem uma parte que fala sobre as duas estradas, os dois caminhos e por aí vai? Tem, mas eu não terminei de explicar. Cristo é o único caminho que conduz para a salvação. Pois Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer ter um encontro com Deus, se achegue primeiro a Cristo. Se achegue ao Filho para ter um encontro com o Pai. Tenha Ele como foco de sua vida. O Evangelho dele como foco de sua vida. Pois essa palavra aqui, a Bíblia, ela tem como foco, do início ao fim, o seu assunto principal sendo Cristo. Por isso devemos ter ela gravada na tábua de nossos corações e seguir ao pé da letra. Seguirmos à risca o caminho que nos é ensinado por ela. Caminho ao qual nos leva à salvação. Caminho duro, caminho difícil, mas o único que leva até a salvação. A escolha é totalmente sua, qual caminho tu quer seguir, o que tu quer fazer. Porque outra coisa, preste bem atenção, se você quiser, se você é crente e sair desbravando a tempestade no seu peito, sabe o que acontece? Você afunda. Porque você não tem força para vencê-la sozinho. A força não é tua. A virtude não é tua. Não. A força para parar, a palavra para parar a tempestade não é tua, pois a última palavra é dele.
Não adianta você achar que você é super-homem, que você consegue acabar com todas as dificuldades sozinho. Sem Cristo você não chega a lugar nenhum. Sem Cristo você não chega a lugar algum. Na verdade, pensando bem, você chega a um único lugar: a perdição, ao inferno. Sem Cristo, esse é o lugar que você vai chegar. É duro de se ouvir, mas é a realidade. Sem Cristo, o único lugar que você chega é ao inferno. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Seguir um caminho com ou sem Cristo? Pois, como podemos ver aqui, Pedro começou com o foco em Cristo. Teve o foco em Cristo somente. Mas quando esse foco se desviou para outras coisas, ele começou a se afogar. Ele começou a se afundar. Mas no momento que ele pediu: Senhor, salva-me, Jesus estendeu as mãos prontamente. No mesmo instante, Jesus estendeu as suas mãos para salvar o teu discípulo. Ele estendeu as suas mãos, pegou a mão de Pedro e o trouxe de volta. De volta para um lugar onde os dois pudessem conversar. Para um lugar calmo. Pois Cristo te tira do meio da tempestade e te leva à calmaria. Mas esse mesmo Cristo que te tira da tempestade, Ele também te coloca na provação, no deserto. E sabe por quê? Porque Ele te prova. Ele te testa, Ele testa a sua fé, para que você possa se fortalecer, para que você possa não cair em qualquer prato do diabo. Porque a provação, ela não vem para a morte. Não, a provação ela vem para diagnóstico. O deserto, ele vem para aprendizado e não para fim. O deserto não veio para o fim da história. O deserto veio para o começo de uma nova história com Cristo. Para você e Ele andar de mão dada. Mas a escolha é totalmente sua, não é minha. A escolha é totalmente sua. Você escolhe se você quer ter o teu foco nas coisas que te rondam no mundo, ou se você quer ter o teu foco em Deus. Se você tiver o seu foco nas coisas externas do mundo, você afundará no pecado e na perdição, e será guiado por este mundo ao qual vivemos, ao inferno. Mas se você tiver o seu foco em Cristo e estiver caminhando com Ele, sem olhar para o que tem à direita, à esquerda, na sua frente, atrás, em cima, embaixo, sem olhar para o que tem ao seu redor e ao seu derredor. Quando você começa a caminhar com Ele, sem olhar para essas outras questões de fora dele, você alcança a salvação. Mas para você alcançar a salvação, você tem que primeiro renunciar ao mundo. Renunciar tudo isso que te sonda. Tudo isso que tem em volta de você os prazeres carnais. Renuncie o mundo e caminhe com Cristo, para que Ele te dê a salvação.